Boa noite com Jesus. Deus nos abençoe. Quem gosta de cantar, tocar, faz por gosto mesmo, né? Se não fazer, fica faltando aquilo. E é assim, tudo que nós gostamos de fazer, nós fazemos com gosto, tenho prazer de fazer. Na quarta-feira eu não vim no culto e não mandei um aviso e nem esclareci o motivo, mas eu acredito que alguém falou o motivo que foi, e também não só isso, mas pediu oração. Creio que alguém pediu oração. E creio que vocês oraram na quarta-feira. A gente não veio. Eu estava pensando, tem gente que quando ele não vem no culto, a gente vai chegando e vendo que a pessoa não está no culto. Tem pessoas que fazem parte dos cultos que é estabelecido na igreja para sustentar o culto, para sustentar o propósito, o plano que nós temos de ter culto tais dias. Se não tivesse pessoas para sustentar isso, nós desistia, né? Mas como tem pessoas que gostam de ir no culto, vem no culto, tem gosto de vir. E eu acredito que as pessoas não voltam vazios. Deus tem algo para recompensar por cada vez que nós vem aqui. Nós podemos ouvir mais um ainda daqui a pouco, o irmão Guilherme e a irmã. Já deixaram ali, mas pode, né? E nós vamos ler a Bíblia então e depois ouvir esse hino. Estava ouvindo o pastor Joaquim pregando ali. Daí eu sentei aqui e pensei, se eu for falar o que o pastor Joaquim estava falando, eu não a lembro mais.
Eu pensei, mas será que acontece isso comigo? Eu ouvi uma pregação e passar poucos minutos eu não saber mais o que eu estava ouvindo. Aí eu fiquei assim, não demorou nada, a pregação voltou. É que ele estava falando sobre essa foto de Jesus aí, e ele falou que tinha muitas, mas a que o profeta achou que era inspirada era essa. Então, falou também que fizeram muita foto de várias maneiras para negócio. Depois ele falou da nuvem, e Deus está aparecendo aí nessa nuvem com a cabeleira branca. Assim a gente pode, talvez, se a gente ouvir mesmo, a gente pode repetir o que a gente ouviu, né? E ele diz que o mundo ele está aparecendo para o mundo com a peruca branca, que ele vai julgar o mundo. E assim por frente. Lá em casa hoje eu não ouvi porque a internet não deu, mas ele pregou uma mensagem sobre temperamento. Uma mensagem muito explicando, né, a respeito de temperamento. Eu não ouvi porque a internet não deu para ouvir tudo, mas só o que ele falou foi muito bom. Então a gente tanto gosta de ouvir, eu gosto de ouvir, tira proveito em ouvir a palavra pregada por qualquer um que pregar. Eu gosto de ler, tanto que eu gosto de ler, o tanto que eu gosto de ler a mensagem. Às vezes eu estou com sono assim, às vezes até de madrugadazinha, e as mensagens estão ali. Aí eu quero ver o que eu vou ver ali. E começa e fica bom. Aí a gente... Então, qualquer hora, a gente tem um tempo, né, é um tempo com Deus, a gente tem tempo com Deus. Isso não é da agora. Não sei se hoje é assim, mas devido a alguma coisa que aconteceu com a gente, quando não era crente, ainda era garoto, menino. Uma vez eu estava numa emergência tão grande, meu pai estava morrendo lá num rancho, numa mata, e ele tinha quebrado a perna, e nós estávamos lá sem recurso, sem nada. Quando a gente viu que o negócio estava feio, eu saí correndo por uma estrada, um trieiro. E mesmo naquela emergência, aquela pressa, corrida mesmo, como é que pode acontecer um negócio desse? Eu lembro do menino que desligou a energia quando o pastor Ivaldo estava com a mão lá no engenho, comida, né? As coisas acontecem. Mas lá naquele trieiro me veio uma coisa assim forte. Você para, sai do caminho, aí tinha um pezão de jatobá assim, uma árvore grande, fora da estrada, e eu fui ali, ajoelhei e falei com Deus a respeito do meu pai. Diz ele que ele estava dando tétano já, e a dor desapareceu lá do quebrado da perna, tudo, e subiu assim. E aí ele ficou como se tivesse anestesiado, lá porque era o teto. E ele disse que exatamente naquela hora que eu saí, passados poucos minutos, aquilo aconteceu e o negócio voltou de novo. Aquele negócio voltou assim, foi descendo até que a dor chegou lá. Então a gente não vê nada, não sabe nada, mas depois a gente pensa, mas qual é a força que a pessoa está na maior preocupação
preocupado, correndo atrás de um recurso, ainda ir parar para ajoelhar e orar, não sendo nem pensando que é crente. Mas é isso depois que ele passou a ser crente. Às vezes ele parava o carro de boi na estrada, um lugar próprio, igual estaciona um carro, e saía um pouco assim para orar. E o quanto aquilo era bom. A gente continuava depois com aquela confiança que tinha falado com Deus. E assim, isso tem nos acompanhado. É uma coisa que ela não... Eu acho que ela é infinita, ela não acaba no coração do crente, a vontade de falar com Deus. Vontade de ler a Bíblia, vontade de ler a mensagem, de ouvir, ver, né? Nós temos muito para ver. Às vezes está sem tempo, até de repente liga lá e a gente se prende. Fica ali e depois a gente vê uma coisa muito boa. Mas é assim, então, como nós ouvimos um dia desse aí, o pastor aqui pregando, não sei se foi aqui na igreja, você ouvir, ele pregando, quando a pessoa entra no banheiro, tira a roupa e vai banhar, ensaboar e tudo mais ali. E Deus está ali, não com ele, mas está nele ali, a ponto de você estar debaixo do chuveiro e Deus te dá a mensagem. Podia ser o lugar pior, né? Mas não é. Eu já ouvi o pastor Adalto contar, quando ele era jovem, e eles trabalhavam num banco lá, e era muito colega, moço, rapaz, que trabalhava, e diz que eles iam lanchar, no recreio lá, eles iam lanchar, e ele ia para algum lugar ali orar. Os outros estavam lá falando, lanchando, e ele ia orar. É uma força, né, que é uma coisa que a pessoa tem aquilo, né? Aí o pastor velho que nós tínhamos lá, o pastor Vieira, ele era meio assim, muito cheio de graça e ao mesmo tempo muito esquisito. Cheio de fazer graça para os outros. Aí ele também era crente, pastor segredo, muito fervoroso, estava numa empresa lá trabalhando, muita gente. E acho que naquela fila dos homens tinha só um banheiro. E ele não tinha onde orar, ele ajoelhou dentro do banheiro. Para orar, e os outros ficou esperando na fila. Vê que ele nem pensou nada, acho que ele pensou que estava só ali. E aí um dos que estava na fila olhou pela uma greta lá dentro ele estava ajoelhado, viu ele lá e falou para os outros: você não sabe que aquele filho de uma égua está rezando ali dentro? E a expressão das pessoas que não têm. De fato era uma coisa muito esquisita mesmo. Mas ele não podia ter agido assim tão descaridosa. Às vezes ele está até orando por eles, essa turma dele. Então quem trabalha, às vezes tem hora que se tivesse um tempo, né, irmãos, sair assim um pouco. Mas pode orar em espírito. Porque ali dentro dessas oficinas, desse lugar, às vezes tem um radinho ligado ali, e ele é um trabalho perfeito. Eu lembro que o que me levou ao Calvário, na minha fé, foi pelo rádio, foi a Igreja Católica. Eu ouvi alguma coisa da Adventista num livro. Mas de ver falando assim, eu vi uma passagem da vida de Cristo passando por 40 dias, e aquilo me levou ao Calvário. A partir daquele dia, nunca mais fui o mesmo.
eu decidi ali, não tinha nada no mundo que pudesse me virar. E então, irmão, quando Deus quer operar, a Igreja Católica tem coisa que dá para levar as pessoas a Deus, se eles quiserem, dá para levar. Qualquer uma dessas igrejas tem coisas que dá para levar as pessoas a Deus. Se as pessoas quiserem, ou então tiver a predestinação, a eleição, ele vai. O que eles fazem de certo leva ele, e o que eles fazem de errado também leva, porque logo ele começa a ver o certo e começa a ver o que não está certo. Então aquilo endereça a pessoa e ele começa a buscar aquilo, aonde está aquilo que eles falam de certo. Eles falam muito de coisa certa, mas não está lá. E a pessoa vai buscar. Aonde está isso que eles estão pregando? Então é mais ou menos assim. E é gostoso, né? Pensar aí que a pessoa gosta de cantar, tem que cantar, tocar. Mas é muito traiçoeiro, pessoas que tocam, que cantam. O inimigo fica querendo barrar a pessoa mesmo. Igual o nosso irmão William, tem aquele dom daquele jeito ali, mas é uma frase da vida, tem que trabalhar, meio sem condição divina, a igreja, mas é um dom mesmo especial, né? E às vezes não pode vir, outros também, do mesmo jeito. E nós temos, hoje eu estava pensando, hoje nós temos, irmão, a igreja hoje, nós temos que entender e conformar e aceitar as condições da pessoa. Não tem como você querer implantar uma maneira que a pessoa tem que vir. Ele tem que vir, senão... Não, nós vemos, né, as condições e até mesmo pelo sustento da igreja. A pessoa não veio, mas ele está trabalhando em prol do sustento da igreja. Então é isso que a gente reconhece que acontece. Mas eu estava pensando hoje, era bom, tem gente que não veio no culto, ela avisa. Eu não avisei quarta-feira. Tem pessoas que é tão frequente que precisava mandar um recadinho. Eu hoje não estou no culto. São frequentes no culto. A gente chega a não ver. Não é que a pessoa tem que vir em todo culto, mas tem uns que é bem frequente no culto, só não vem quando não pode. Nós estamos num culto aqui, com certeza alguém talvez está nos ouvindo em algum lugar. Nós estamos tranquilos, graças a Deus, Deus nos deu condição para estar aqui. E Deus tem nos abençoado e vai nos abençoar. Vamos ler a Bíblia. Eu quero falar um pouquinho sobre aquele assunto que nós estávamos falando da Igreja da Laodiceia, sobre o texto, a saudação. Mas me veio esse versículo e eu fui na Bíblia e encontrei ele. Eu fiz uma pergunta: será que tem essa pessoa? 1 Coríntios 13. A partir do verso 4. Eu estava pensando, meu Deus, será que tem uma mulher desse jeito aqui? Será que tem um irmão, um esposo que é desse jeito? Eu creio que tem, né? Porque aqui fala de todos os dons e fala dos melhores dons. E entre os melhores tem esse que é a caridade. Então fala assim: a caridade é sofredora.
ela sofre, né? É benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com liviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se suspeita mal. Mas veja bem o versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora veja bem o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha. Nunca falha. Senhor Jesus, é isso mesmo. Nós cremos, Senhor, que essas coisas atingem a igreja, pessoas da igreja, essas qualidades. E nós te agradecemos por isso. Que o Senhor nos dê mais luz a respeito dessas coisas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. Ó meu filho, tu já lestes minha história, que eu deixei o trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou nesta hora de agonia, até o meu Pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou.
te amar, para que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer e a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Pois é, irmão, nós não cansamos, como disse o apóstolo Paulo, de repetir as mesmas coisas e de ouvir as mesmas coisas. Toda vez que nós ouvimos, elas renovam para nós, desde que ela vem pela inspiração do Espírito. Nós ouvimos no programa falando que para uma mente carnal, aquilo lá era uma coisa para negócio, uma coisa assim. Mas a mente espiritual vê as coisas diferentes. Então, nós temos que olhar as coisas de Deus com a mente espiritual. Até porque dizem que, Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Vê completamente diferente de uma mente natural. Uma mente espiritual vê diferente. Eu penso assim que a pessoa que não vê com a mente espiritual, ele sofre muito. Ele parece que fica assim querendo, mas não encontra. E quem tem a mente espiritual, ele parece que está palpando assim. Ele vê as coisas de uma maneira clara. Aqui na mensagem era de Laodiceia, não tem parágrafo, é isso aqui. Nesse texto fala da saudação, em Apocalipse 3, 14, que ele deu, Jesus, que ele é para esta era. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, mas ele é a primícia, ele é o primeiro nessa criação de Deus. Nós fomos criados humanos,
mas essa aqui é outra criação. E o profeta chega a dizer que não é uma criação reformada, não é uma reforma da criação velha, mas é uma nova criação. Quando o homem nasce de novo, ele não é uma pessoa que foi reformada, ele é uma nova criatura. Aí nós temos que pegar daí para nós caminhar como essa criatura, nova criatura em Cristo Jesus. E o profeta diz: que coisa! Não é esta a mais maravilhosa descrição dos atributos de nosso amável? Aí, quero que você observe isso aqui, ó. Nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a descrição. Essas palavras simplesmente me dão vontade de gritar. Elas trazem tanto sentido de realidade ao meu coração, somente em lê-las, sem mesmo esperar por uma completa revelação do Espírito acerca delas. Deixa-me emocionado. Jesus está dando essa descrição de si mesmo em relação à última era. Ele é isso aqui em relação a essa última era. Os dias da graça estão terminando e ele olhou desde a primeira, ou do primeiro século, até o 20º e nos contou todas as coisas concernentes a estas eras, antes dele nos revelar as características da última era. Ele nos concede uma olhada final da sua própria deidade misericordiosa e suprema. Esta é a revelação de coroamento de si mesmo, de Jesus. Ele é o Amém aqui nesta era. Mas tudo bem, que nós estamos vendo isso. Ele acha importante essas palavras aqui. Nosso amável Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa pessoa, eu fiquei pensando assim hoje de tarde, será que tem pessoas que têm essas características aqui? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, em diante. Vamos só observar o versículo 7, por exemplo, diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a caridade nunca falha. Quem é a caridade? Só pode ter essa pessoa aqui se Cristo estiver nele, senão ele pode até ter sua natureza, seus temperamentos, suas coisas, e ter isso aqui, que é uma coisa à parte. É uma pessoa que tudo ele sofre, não reclama. Tudo ele crê, toda a verdade. Ele espera, ele sabe esperar a hora certa para as coisas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Para essa pessoa não tem desequilíbrio. Ele sofre, ele crê, ele suporta. Então, como é que você pega essa pessoa desequilibrada? Que vier para ele, ele sofre aquilo, não reclama.
quando vem a respeito dele crer que ele dá conta, que ele tem quem pode sustentar ele, ele crê. Então ele sofre o que vier e tudo ele suporta. Então quem é essa pessoa? Nessa discriminação que nós vemos aqui, da pessoa de Jesus Cristo, Salomão ele diz assim: entre os homens, em 1000 eu encontrei um, creio que era Jesus Cristo. E entre as mulheres, em 1000 eu não encontrei nenhuma. Mas hoje de tarde me veio isso, meu Deus. Naturalmente, em mulher não existe isso, e em homem também não. Mas existe em Cristo. Agora, se Cristo estiver em nós preenchemos essa descrição dos crentes da última era, que é a pior de todas para a pessoa dar conta de vencer e ele dominar. Dentro de casa, com filho, com esposa, no trabalho, no trânsito, aonde ele estiver, precisa desse atributo. Aí, no trânsito, às vezes, aqueles que não esperam, você tem que deixar ele ir, você sofre, você perde para ele, deixa ele embora. Ele não quer te dar preferência. E tudo que você vai fazer, às vezes é uma cobrança, e não quer esperar nada e tudo mais. Mas, irmão, vamos apenas pensar nisso. 1 Coríntios, capítulo 4, até o verso 7. Que pessoa é essa? Onde se encontra essa pessoa? Porque a pessoa vai, assim, de repente ele não dá conta, né? Mas tem pessoas que é assim, sofre tudo, não reclama, ele crê em tudo, não duvida, ele suporta as afrontas que vêm, e com aquilo ele vence o inimigo, e ele sofre a perca, mas acaba sendo um vencedor. Porque o que humilha é exaltado. E o que exalta será humilhado. Então é isso mesmo, vamos ficar de pé. Nosso tempo aqui é sagrado, né? E eu queria falar essas palavras, me veio ao coração, e eu fiquei interessado de ler isso aqui. Vamos então, vamos já vem terminar aqui o culto. Vamos então, com essas palavras, a descrição do Senhor Jesus Cristo, quem Ele é e quem deve ser o povo, a igreja desta era.